programa Roteiração está de volta. Nós estamos conversando com o promotor de justiça da infância e da juventude, Dr. Marcos Akira Mizuzaki. Nós estávamos conversando a respeito do GEPAC, possibilidade daquele contribuinte que vai pagar o imposto de renda em fazer uma destinação para as instituições GEPAC. Como que é feito, promotor? Já que o ano fiscal termina 31/12 e a declaração de imposto de renda é até 30 de abril do mês seguinte, do ano seguinte. Então, só para deixar mais claro, as pessoas têm até o último dia útil do ano, né, do exercício, para fazer o depósito. A pessoa, então, pode entrar no próprio site do GEPAC, fazer o cadastro e gerar o boleto. Ele faz uma estimativa do que ele iria pagar, né, e faz o recolhimento, que tem que ser até o último dia útil do mês de dezembro deste ano. Aí é 6%. Tá, 6%. Agora, se ele perder esse prazo, isso só pessoa física, tá? Se ele perder esse prazo, quando ele for fazer a declaração do imposto de renda, ele pode novamente gerar, aí o próprio site da Receita, ela gera o boleto, tá? Aí você pode destinar até 3% desse valor. Quando você faz o pagamento de 6%, em 31 de dezembro, na declaração, você faz a sua respectiva dedução, tá? Então, aquele valor vai ser deduzido integralmente quando você faz a declaração, tá? Mas lembrando, então, que isso é para as pessoas físicas, tá? E as pessoas jurídicas, elas também têm que fechar no ano até o último dia útil de cada ano. Exatamente. O que é interessante é que cada pessoa que tiver uma dúvida, que consulte o seu respectivo contador. Todo contador, ele tem conhecimento disso. E o que é interessante também é que não só, por exemplo, o próprio Rotary, todas as entidades, fomentar os contadores que esclareçam aquelas pessoas quando forem fazer declaração de imposto de renda, dizer dessa possibilidade. Olha, o senhor não quer fazer uma respectiva doação? Isso é possível também, né? O próprio contador já dá esse alerta sobre a possibilidade. Isso, se tiver uma repercussão a nível de Brasil, por exemplo, muitos municípios não estão cadastrados e vão fazer com que os munícipes provoquem os seus respectivos municípios de regularizar a conta do fundo. Porque aqui, por exemplo, na nossa região, nós temos municípios que ainda não está regularizado. E é o que nós estamos provocando a regularização, para que ela possa também receber as doações. Muito bem. Feitos os esclarecimentos, promotor, vamos mudar um pouquinho de enfoque. Vamos lá. Nós estamos na pandemia do coronavírus. O senhor pertence a um grupo chamado GEDUC. O que significa GEDUC? E qual vai ser a atuação desse GEDUC no momento atual? O GEDUC é um grupo de atuação especial na educação, criado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Isso envolve designação de promotores. Nós temos 4 promotores no estado de São Paulo, e eu faço parte aqui na nossa região de Presidente Prudente. O GEDUC, ele abriga 28 municípios, né? E temos essa atuação específica, portanto, na tutela na área da educação de criança e adolescente. Por fazer parte do GEDUC, eu fui convidado pela Procuradoria-Geral de fazer parte de um grupo de promotores de enfrentamento à pandemia, né? Perfeito. Então, nós discutimos desde março, semanalmente, nós nos reunimos virtualmente, junto com nossa equipe técnica, que envolve assistente social, psicólogos, e desde então nós sempre atuamos de uma maneira de trazer material, trazer subsídio para todos os promotores do estado de São Paulo, de termos uma atuação mais uniforme. Então, atualmente, o principal problema que o Ministério Público enfrenta com o GEDUC? Hoje, atualmente, a principal dificuldade que a gente verifica hoje é o retorno presencial. A gente observa aí uma resistência muito grande de alguns diretores de escolas, de alguns professores, né? Tendo
evidentemente, também as suas razões, né, de temer com o retorno presencial. Você pode verificar que alguns países que promoveram o retorno presencial, sem qualquer critério, sem qualquer trabalho de prevenção, houve uma explosão da pandemia. E por que isso? Porque os cientistas dizem que nós vivemos em bolhas de proteção. Como seria essa bolha de proteção? Quando você está na sua casa, você tem uma bolha de proteção ali dentro da sua casa. Você vai no seu ambiente de trabalho, você tem a sua bolha de proteção. Agora, na medida que você pega várias crianças que teoricamente estão protegidas nas suas bolhas residenciais ou em algum pequeno local, você mistura todas elas. Então você promove aí, aparentemente, a contaminação dessas bolhas e, consequentemente, uma explosão da contaminação. Isso realmente, de fato, aconteceu. Por outro lado, o que a gente verifica dentro do Plano São Paulo é um retorno bem gradual, um retorno bem responsável, trazendo aí protocolo de segurança sanitária, onde cada escola ela vai cumprir, seja com distanciamento, uso de máscara, uso de álcool e gel, capacitação dos profissionais, e isso faz com que nos dê uma segurança para que as crianças retornem, né, com segurança. O senhor falou que aqui, o GEDUC aqui abrange 28 cidades na nossa região. Sim. Promotor Marcos Akira, o GEDUC é Grupo de Atuação Especial de Educação, né? Uhum. O GEDUC da região de Ribeirão Preto entrou com uma ação para suspender as aulas presenciais na rede privada, sob o argumento de que havia a liberação para as escolas privadas o retorno presencial e, no entanto, para as escolas públicas estavam suspensas, sob o argumento de que ofendia o princípio da liberdade, né? E inclusive prejudicando os mais vulneráveis. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Sim. Eu sei que o senhor vai enumerar vários deles, eu queria que o senhor falasse do seu posicionamento e justificasse. Eu particularmente discordo do colega de Ribeirão, pessoa que muito estimo e respeito pelo seu trabalho. Porém, eu creio que a visão que ele teve sobre o que é igualdade, creio que seja um pouco diferente da minha, da sua visão. Que seja igualdade. Ele entendeu por bem a igualdade ser abaixar quem que estava no nível mais alto. E o meu objetivo, buscar igualdade, é elevar quem está de baixo, né? Por quê? Primeiro, isso aconteceu aqui em Presidente Prudente. Escolas privadas permitiram, escolas públicas não. Por isso que eu lutei para que as escolas públicas tivessem um retorno presencial e não simplesmente suspender as privadas. Com que direito eu, como promotor da infância, tenho de proibir um adolescente, uma criança, de ir no ensino presencial, sendo que os pais querem mandar? Sendo que a escola tem toda a estrutura atendendo com segurança. Eu creio que eu não tenho direito de fazer isso com a criança ou adolescente, ainda que seja de uma escola privada. Tá? Pelo contrário, ela que está certa. O que eu tenho que fazer é que aquela que está na escola pública tenha a mesma situação que ela, e não abaixar a situação dela. E mais, a escola pública, o ensino presencial, ele é fundamental no desenvolvimento da personalidade no adolescente. O Daniel Goleman, ele tem uma obra muito interessante que fala sobre inteligência social. E como que nós desenvolvemos a questão da inteligência social? É com as relações sociais. Na medida em que você só tem relacionamento, seja pela internet, Facebook, etc., esse tipo de relacionamento, ele não desenvolve. Então ele desenvolve a personalidade da pessoa, não dá crescimento na personalidade. Então ele chama de conexão fictícia. Isso há, na verdade, uma conexão desconexa. Eles não vivem uma realidade. Então, esse relacionamento pessoal existente na escola, ele é fundamental
para o desenvolvimento da criança. Nós temos ainda também outras situações em que criança e adolescente, aqui em Presidente Prudente mesmo, o que a gente verificou? Uma redução de 54% do número de ocorrências de abusos sexuais. Esses crimes reduziram? A meu ver, não. A meu ver, eles aumentaram. Mas os registros diminuíram por quê? Porque a porta de entrada das ocorrências é na escola, no ensino presencial. É no ensino presencial onde a professora, observando aí, muitas vezes com uma criança, um comportamento sexual aflorado, uma agressividade descontrolada ou queda de rendimento escolar. Enfim, são vários comportamentos que dão indícios de que aquela criança ela esteja sendo vítima de violência sexual, né? Então, eu tenho essa preocupação também. Além das contaminações envolvendo criança e adolescente, elas serem infinitamente menor do que os adultos. É muito mais fácil uma criança falecer de acidente de carro do que de Covid, né? E nem por isso nós não vamos parar com os veículos. É muito mais fácil uma criança morrer de bala perdida do que atirada por policiais do que de Covid. Mas porque nós vamos tirar policiais da rua? Não, enfim, são riscos que nós temos que encarar, né? O risco, inclusive, é menor do que quando nós tivemos o H1N1. E nem por isso nós fechamos as escolas naquela ocasião. Isso falando criança e adolescente, tá? Então, eu não vejo assim, com razoabilidade, a gente permanecer com as escolas fechadas, né? A gente tem que lutar para que esse ensino presencial ele persista. Está justificado. O programa Rotary em Ação dá mais uma breve parada e volta a seguir. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem. Pessoal, nós estamos na Inovar Decor. Olha, para você que já está terminando a sua construção, você que terminou o seu projeto, está querendo mudar os ambientes da sua casa, que tal você colocar bom gosto à vontade? Para você que tem aí um espaço, você está querendo colocar um estofado, saiba que a Inovar Decor também fabrica sob medida estofados para você poder compor a sua sala de TV, a sua sala de visitas, dentro do espaço que você tem disponível. Uma grande variedade de salas de jantar, poltronas individuais, mesas de canto e centro. Você encontra uma variedade incrível de objetos de decoração de uma loja que tem uma história maravilhosa. A Inovar Decor já está no mercado com uma tradição desde 2004 na Avenida Manuel Goulart 1656. Inovar Decor, sempre inovando com qualidade e muito bom gosto.